Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovana e tá começando agora mais um episódio do Bifas Podcast. Como sempre, vocês sabem que por aqui, né? Se vocês querem ser os primeiros, precisam ser rápidos. Deu pra reparar que a gente começou falando rindo? Ai, gente, muitas emoções. Como é que vocês estão, meus bens? Olha, eu espero que vocês sejam melhor do que eu, né? Porque a Luísa acabou de começar o podcast comigo cantando ainda, né? A edição vai arrumar isso, mas... Eu perguntei, podemos começar? Podemos. Daí eu comecei e ela... Tipo... Ai, mas é porque podemos começar, é tipo assim, vamos nos preparando pra começar. Quem entendi. concorda, respira. Olha, tudo isso, só pra dizer pra vocês, a gente almoçou agora tecendo uma grande tese sobre quão privilegiadas são as pessoas que nascem com o dom da voz. De cantar bem. As pessoas que cantam bem, rouxinóis Que da não vida é o real. nosso caso, mas a gente admira quem é, né? Isso, só que uma admira calada, outra admira cantando. Gente, Quem vocês acham que é a pessoa que canta 24 horas por dia? Já teve spoiler. já teve spoiler, mas eu tenho consciência de que isso é apenas para o meu próprio entretenimento, entendeu? Sim. Isso é muito importante na vida também, Sim. a gente entender algumas coisas. Pois é. Bom, coisa randômica, não importa. Lembrando a todos que isso é um podcast de Fórmula 1, não Ainda é mesmo? bem, porque nesse episódio a gente vai falar sobre a enorme diferença de pontos que existe entre Kimi Antonelli e George Russell. 40 pontos, eu já falei ter no episódio. Não, brincadeira. Tem várias coisas pra gente falar, porque a gente tá aqui numa doubleheader. Acabou o GP da Isso. Áustria, vai começar o GP da Isso. Grã-Bretanha. Obrigado aos envolvidos. É Race Week de novo, né? Nós vamos falar sobre isso também. Parabéns, palmas. A gente vai falar sobre a competitividade da Ferrari, que parecia uma coisa que tava indo muito bem, daí agora já não foi tão bem assim. E o que foi que aconteceu com a McLaren, gente? Vamos comentar também. Max Verstappen no pódio. Na verdade, as 4 Red Bulls RBs, né, pontuaram nesse final de semana. Excelente, O que é muito pra bom. corrida de casa. Estavam na casa da firma, né? É isso é aí. sempre bom. Bom, de toda forma, nós vamos também repercutir Silverstone, porque já tem altas coisas acontecendo. E a gente precisa antecipar, né? O que o Bifest vai poder antecipar, né? Pra quem tá ouvindo aqui o Bifest Podcast. Tem a Film Academy nesse final de semana. Finalmente! Palmas. Bom, então se você tá nos assistindo pelo YouTube, aproveite, se inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, muito obrigada. Aproveite para avaliar o nosso episódio também ao final. E já fica aqui o nosso convite pra irem comentando ao longo do episódio, conforme a gente for passando pelos assuntos. Vão deixando a opinião de vocês, que a gente tem uma conversa show aqui. Então vamos lá. A quem interessar possa, George Russell venceu a corrida. Parabéns. Olha, Ele- que dia, né? Ele Que disse dia. que tá muito feliz de estar de volta ao degrau mais alto do pódio. Ele só esteve lá uma vez esse ano. Agora Então, duas. Agora 2. Eu amei essa declaração dele, porque parecia assim, que ele tinha vencido, sei lá, 6 corridas, e daí uma não, e agora ele voltou. É que Então, eu na acho- verdade, ele só esteve lá uma vez. Mas uma diva dá esse tipo de declaração. Eu concordo. Pensar que a segunda vitória dele no ano é uma coisa, tipo, legal, né? 2 vitórias no ano. Mas é muito assustador, porque parecia no começo da temporada que ele tinha vencido, sei lá, 6 corridas seguidas. E É, nem é a tinha tido Mercedes, 6 a gente ainda. junta o olho assim, fica tudo meio... Não É a parecia. Mercedes. É porque eu acho que teve um grande hype sobre o quão dominante e o quão favorito o George seria nesse ano, né? É, e no ano passado, lembrando que o Russell terminou a temporada com uma grande quote, que se ele estivesse em uma McLaren, ele tinha sido campeão mundial, né? Lembra disso? E O eu- campeonato da consistência do Jorge. Que esse ano era do Jorge porque ele tinha sido consistente no ano passado. porque o George ano passado ganhou o apelido de Mr. Consistency, porque Que eu achei certo. Voltem nos episódios do ano passado. Vocês vão me ouvir falando isso. Isso é correto. Porque o George, ele foi uma figura que figurou muito nos pódios, especialmente no começo do ano. E com isso, ele conseguiu garantir uma posição muito boa pra ele no campeonato logo de cara. Isso. E aí Que tinha é o ideal, todo... né? Exatamente. E aí, troca de regulamento, tinha um grande hype em torno da Mercedes, um grande hype em torno do George. A gente teve 500 milhões de testes pré-temporada esse ano. Sim. Então, mesmo que o George só tenha vencido uma corrida antes da Áustria, agora Ele que tava aconteceu, hypado, né? a gente tá com o George líder na cabeça há muito mais tempo do que apenas o GP da Austrália, É sabe? verdade. Eu acho que é um pouco disso, nosso psicológico. Pode ser. E o Jorge fez o certo, né? Que era fazer a pole. Foi uma pole controversa? Pra muitas pessoas foi. Mas ele fez a pole com regulamento debaixo do braço, porque não escolhem ele pra diretor-presidente da GPDA por nada. É porque, Entendeu? sabe qual é a questão? Ela foi controversa, mas a parte do George não foi controversa. A FIA foi controversa, eu considero. Isso. A FIA foi... Ela pode ter aberto um precedente não muito correto. Então, a FIA foi controversa ao demorar na avaliação da grande Isso. maioria das pessoas a sinalizar como double yellow flag, né, bandeiras amarelas duplas.
E a FIA também foi considerada controversa na forma como foram descritas as regras no regulamento, né? Sim. Porque o George, ele fez o que o regulamento manda. Só que as pessoas talvez tenham se dado conta de que o que ele fez não seria o suficiente numa situação de realmente promover a segurança, né? Exatamente, porque essa era uma regra de segurança. Exato. Né? Qual é a regra que a gente tá falando? Talvez tenha ficado um pouco vago. Porque o que foi que aconteceu? Quando o Max, no finalzinho da classificatória, saiu da corrida, foram acionadas bandeiras amarelas simples. O que isso significa na Fórmula 1? Se tem uma bandeira amarela simples, o piloto precisa reduzir a velocidade, mas ele pode continuar seguindo. Se fosse uma bandeira amarela dupla, ele tinha que desistir de qualquer tentativa de colocar um tempo de volta. Exatamente. E o George, ele seguiu e a FIA considerou que foi satisfatório o quanto ele desacelerou e a antecedência dele e tudo mais. Porque o gráfico que você analisa pra ver o quanto o piloto desacelerou ou não é o gráfico dele mesmo em relação às voltas anteriores. Exatamente. Então, porque a regra diz que tem que ser, visivelmente, né? Que a velocidade tem que ser reduzida, visivelmente. Exato, e analisando a telemetria do George, dá pra ver que realmente ele teve uma grande redução de velocidade, aquilo foi satisfatório pra FIA, mas o que aconteceu? Várias pessoas ficaram um pouco surpresas, porque mesmo com isso, ele conseguiu fazer a volta mais rápida de todas. Isso. Ele conseguiu pegar a pole. O Max até debochou depois na corrida, tu viu? Não vi na corrida? Aí, sei lá, deu uma bandeira de novo e aí ele brincou no rádio, então quer dizer que agora vai todo mundo pisar a fundo. Eu perdi esse momento. Sim. E aí o que chamou a atenção de muita gente foi que, se a gente for olhar realmente, o George, ele não perdeu tanta velocidade. Ele desacelerou conforme ele tinha que fazer, mas o carro dele conseguiu manter uma velocidade muito boa por conta da alta performance do carro da Mercedes. E aí, foi todo o fuzuê que vocês certamente viram, né? A gente tá só explicando aqui pra dar um pouco de contexto. Dá um contexto. Imagina se você tá vendo esse episódio, 3 meses depois? O que foi que aconteceu na Áustria? Eu não faço a mínima ideia. Mas o que eu achei muito interessante foi que no episódio anterior, a gente comentou sobre o quão não necessariamente valioso era fazer a pole pra vencer a corrida na Áustria. Porque era um circuito que tinha muitas possibilidades de ultrapassagem, como a gente de fato viu na corrida, muitas ultrapassagens legais, né? É isso aí. Inclusive, eu tava com saudade de ver esse tanto de ultrapassagem que a gente viu no fim de semana. É verdade. Silverstone, estou contando com você também. Mas o Jorge foi lá e confirmou a pole, né? Ele foi confirmar a pole. A gente comentou, olha, de repente, a pole nem vai importar tanto assim. E ele, tranquilíssimo, matou no peito essa. Do ponto de vista do George, foi uma corrida bem objetiva, direta. E eu gostaria que tu dissertasse sobre os clássicos que o George trouxe pra essa corrida, porque tu realmente foi um sucesso viral, Giovanna, nesse final de semana falando sobre isso. E tu tem um ponto, sabe? Muito obrigada, porque assim, basicamente o George Russell, a gente viu um George que fazia tempo que a gente não via, e é o George clássico no meu ponto de vista, sabe? Sim. Combina com a Áustria, né, essa coisa clássica. Exato, ele também, a gente comentou que o George tem esse apelido de Mr. Consistency, que ele ganhou ano passado nos pódios, mas tem muita gente que chama ele de Mr. Saturday também, porque ele vai muito bem nos sábados, né? Sim. Então assim, ele fez uma pole, clássico George, foi lá, confirmou a pole, assim, na classe, chegou usou lá, a jaqueta prateada. Chegou no paddock de jaqueta prateada ali pra se refrescar, né? Que a jaqueta tem os ventiladores dentro. Fez a T-pose. Fez a T-pose em comemoração e falou o Yabadabadu no rádio. Que amor, né? Então, assim... Ele super se puxa pra falar que ele é Yabadabadu. Parece tu cantando. Parece eu cantando. Mas veja, eu vou fazer uma observação sobre o George disso, porque eu aprecio muito a pessoa que ela não tem vergonha de ser brega. O George sabe que não é a coisa mais cool do mundo ele falar Yabadabadu no rádio. Mas se ele achasse que era meio cool também... Não, mas ele... Gente, ele tem plena noção de que isso não é a coisa mais descolada que ele pode fazer, então sabe? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu aprecio isso. E pro Jorge também, vou falar já pra ele. Vai que ele esteja nos ouvindo, né? Hello, George. A breguice e a força, se você tem e sabe usar, você é um Jedi. Isso aí. É legal também fazer umas breguice, entendeu? É legal fazer umas breguice e eu acho que, não é legal ser só cool o tempo inteiro. Porque fica uma coisa meio sem personalidade também. Sim, e eu acho que se a gente for analisar se o George ele é um Jedi, o Kim ele é um Padawan. Porque ele tá aprendendo a exercitar a força nesse sentido. Sim. Ele com aquela arminha de água, gente, eu acho... Aquela arminha de água, ó. Falta isso aqui pra gente começar a achar ruim aquela arminha de água. Não, uma hora dessas o Toto vai confiscar aquilo ali e vai ser... Toto Wolff, ele voltará nesse episódio. E vai ser tipo, sabe... Uma exclusiva de Toto Wolff. Ai, é verdade. Ela preparou uma exclusiva do Toto pra vocês. Mas é tipo quando criança tem um brinquedo muito barulhento e os pais vão lá e tiram a pilha e estragou o brinquedo, sabe? Sei. Isso aí, o Toto com a arminha de água do Kimi. Tu sabe o que acontecia na nossa casa, né? O quê? A gente gostava eu sou a mais nova, muitas dessas coisas eu não sei. A gente gostava de trazer balões das festas.
Ah, sim, que a nossa mãe era organizadora de festas. E aí a gente sempre queria alguns pra gente. E aquilo não murchava nunca. E aquilo era um transtorno, porque não tinham onde colocar. E aí todas as noites algum murchava. Ai, que pena. Era o nosso equivalente. Ai, mas ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? O Kimi e o Bono, eles têm que parar de brincar de arminha entre eles e melhorar a comunicação deles. Às vezes terapia ajuda também. Não sei se seria o caso. Mas assim, sinceramente, eles tiveram uma falha de comunicação grande na função das bandeiras na pole no sábado. Porque e no domingo de novo. Exato, tudo isso que a gente comentou sobre o George, o Kimi também poderia ter feito o mesmo que o George, né? E completado a sua volta. Porque eles estavam no mesmo pedacinho, né? Exatamente, só que o Kimi entendeu que já era uma bandeira amarela dupla, que um pouco depois se tornou uma bandeira dupla, mas enfim, no momento que os dois poderiam aproveitar, seria uma bandeira simples, né? E o Kimi entendeu que era uma bandeira dupla e ele fez o procedimento de bandeira dupla, que é abortar a volta. E depois, inclusive, no rádio, ele tentou falar assim, não, mas Bono, tu me falou que era uma bandeira dupla. Ele tenta verificar a informação, né? Sim, até ficou um pouco confuso pra nós se ele tinha recebido uma informação errada ou se o Kimi tinha se confundido. E no fim das contas, o Kimi falou, não, olha, eu entendi errado, eu errei, foi culpa minha, então eu não sei o quanto que ele... E o Toto deu declarações sobre isso, depois eles colocaram o próprio Kimi falando também, porque, obviamente, como foi em relação ao Jorge, isso ainda causou um barulho ainda um pouco mais alto. Mas eu acho que o maior prejuízo que o Kimi teve nessa corrida foi em relação à parada, quando deu o safety car do Carlos Sainz, que esse aí também vai voltar, tá? Eu vou falar pra vocês. Foi mais um momento de falha de comunicação entre piloto e engenheiro, né? Porque o que aconteceu? O Carlos, o carro dele parou, né? Teve uma pane mecânica que parou na reta de largada. Sim. E aí, era óbvio que só pelo lugar onde o carro parou, que aquele carro ia ter que ser resgatado. Ia ter que ter uma mínima mobilização ia entrar pra puxar pelo menos em uma volta um safety car, porque não ia ter como não entrar. E aí, primeiro deu a bandeira quando o Carlos parou, quando ele saiu do carro. E aí, em seguida, entrou o safety car virtual, porque ia ter que resgatar aquele carro, por mais que não fosse um acidente, uma coisa grave. Pelo menos 2 minutos pra tirar o carro dali ia ter que ter. E quando entrou a bandeira, o Bono chamou o Kimi pro box pra fazer pit. E assim, era óbvio que ia entrar o safety car, nem que fosse o virtual, como foi o caso, sabe? E o que acontece? Quando tem um safety car, os pilotos perdem muito menos tempo pra fazer um pit stop. Claro. Porque todo mundo desacelera. Então, a perda de tempo que tu leva pra entrar no pit lane e fazer teu pit stop é muito menor. E eu achei que repercutiu pouco essa questão. Pois é, eu não sei o quanto que não foi uma coisa, tipo... Eu não sei, sabe? Porque a gente tá acostumado a ver muito, por exemplo, equipes como a Ferrari, como a McLaren serem sacrificadas por sua estratégia. E aqui eu entendo que foi realmente um erro de análise da Mercedes e não foi nenhuma questão, por exemplo... Às vezes na estratégia a gente tem que apostar em alguma coisa e a gente algumas vezes vai acertar, outra vai errar. Isso daqui a Mercedes poderia ter feito uma previsão um pouco mais correta, sabe? Não foi tanto um elemento de sorte que determinou o que aconteceu ali, sabe? Perfeito. E eu lembro que em Mônaco a gente elogiou muito a comunicação entre eles. Exato, porque como isso tava afiado, como eles estavam se dando bem e como, né, as coisas estavam andando bem. Mas faz parte também, né? Óbvio. A dupla vai ter seus altos e baixos, e infelizmente isso acontece. Exato. Não tem o que fazer. Exato, e até eles terem um nível de comunicação e proximidade e entendimento que nem o Bono tinha com o Lewis, por exemplo, que ficaram anos juntos, tem muito chão pela frente ainda. Exato. Mas, falando em Lewis Hamilton, eu agradeço os serviços prestados por Lewis Hamilton e Max Verstappen. Nossa, a melhor batalha do fim de semana foi os dois. É só dar uns carrinhos mais ou menos pra eles, que eles fazem as coisinhas deles de piloto, né? E olha que os carros nem davam tudo aquilo, mas eles estavam lá, as circunstâncias estavam certas, uma pista que favorece isso também. Sim, inclusive o Jorge, no final, na salinha pré-pódio, ficou conversando com o Max, e ele elogiou a disputa. E ele ficou tipo, eu ficava aqui do meu dashboard vendo, e mudava. Como é que ele fazia? Humver. E ele ficava mexendo os dedinhos, assim, ficou muito fofo. Sim, porque na direção deles, eles conseguem ver quem é o carro que tá na frente e o carro que tá atrás, né? E aí ficava só trocando pro George ali. Mas eu achei muito legal que o Jorge elogiou isso, porque ele é uma diva, né, gente? Então ele vai fazer isso mesmo, porque era uma coisa que a gente ia gostar de ver também. E depois, quando eles estavam todos dando entrevista na Media Pen, o Hamilton, ele parou a entrevista quando viu que o Max tava passando e falou, good race. Eu amo quando eles fazem isso, e eu acho que publicamente eles fazem pouco. Sabe qual momento desses pra mim é icônico? Brasil, eu acho que é 2023... ou 2024, que o Pérez e o Alonso definem a chegada, tipo assim, na reta.
Foi 23, E foi eles 23. tiveram uma disputa, tipo, maravilhosa. E daí, no final, também, eles vão no Media Pen e eles ficam, tipo, foi muito legal, não sei o quê. Tipo, que amor, sabe? Agora, Tu lembra disso? Eu me lembro. Inclusive, foi nas últimas voltas a disputa por uma posição. Não, e eles definiram a posição, tipo assim, na bandeira quadriculada, entendeu? Exatamente. E os dois se encontraram nas entrevistas depois. Um meio que interrompeu a entrevista do outro. Achando o máximo. O Alonso até brincou, eu não sou mais tão jovem assim pra ficar fazendo esse tipo de Uhum. coisa. Mas foi muito legal também. Porque aí tu vê também o quanto eles apreciam aquilo que eles estão Claro. fazendo, sabe? Porque é óbvio que pro Verstappen e pro Hamilton é muito mais legal estar fazendo uma disputa maravilhosa, entendeu? É isso que eles querem. Gente, é o que é legal pra eles. Porque é Sim. uma coisa que eu lembro muito da gente conversar. Isso sim, eu sei que foi em 2023, porque foi o ano lá do Verstappen ganhando absolutamente tudo. Aham. E aí eu lembro muito do pessoal comentando justamente qual é o valor de entretenimento de uma corrida em que sempre vai ser o mesmo piloto que vai ganhar com 20, 30 segundos de vantagem, Sim. sabe? E eu lembro muito do Verstappen defendendo isso, dizendo que pra ele, era tão satisfatório ganhar com uma vantagem muito grande do que, tipo, uma coisa disputada. Qual tu prefere? Eu prefiro a vantagem. E veja, se a gente for pensar que eles estão ali disputando um campeonato, que é o trabalho de todos eles, que eles estão ali levando aquilo de uma forma profissional, obviamente é muito mais confortável e é muito melhor eles terem o melhor carro Claro. longe, assim, sabe? Uma coisa muito uau. Mas ao mesmo tempo, pra quem tá assistindo, e eu acredito que pra quem tá ali competindo, o legal pra eles é ficar se ultrapassando, conseguir aproveitar Claro, a é a oportunidade, dinâmica da corrida, né? Exatamente, porque senão tu tá literalmente, é tipo, sei lá, tu numa academia e tu ficar na esteira, assim, tu tá indo. Desfilando. É isso aí. Sabe? Sim. Agora, a Ferrari tava o quê, né? A Ferrari tava lenta. E não foi só o Hamilton que falou isso. Na verdade, o Leclerc concordou, mas quem falou mesmo que a Ferrari tava lenta foi o Kimi, né? E ele inclusive, justificou os escapes dele na largada nas duas vezes, porque ele disse assim, olha, eu tive que fazer isso porque, assim, o Leclerc tava o quê? Uns 30 km por hora mais lento que eu? Pois Não é. entendi. Logo na largada da corrida, a gente até se pegou um pouco desprevenida, porque o Kimi saiu, foram 2 vezes da pista logo na largada, enfim, logo em seguida. E a gente ficou, nossa, o Kimi deve estar nervoso, o Kimi tá... É. Porque, veja, ele perdeu posição na largada. Foi, Logo em enfim. seguida ficou parecendo que eram erros dele, né? Sim, e aí saindo da corrida, na salinha pré-pódio, eles estavam ali conversando e ele falou que ele, as 2 vezes ele teve que desviar do Leclerc. E se a gente vê o replay, realmente ele tava numa disputa ali de posição com o Leclerc e ele saiu... Por segurança, né? Aham. Pra manter todo mundo na corrida. Não me pareceu uma barberagem, entre aspas, que nem a gente Sim. costuma falar por aqui. Agora, eu vou dizer pra vocês, tá? O Leclerc já venceu como o melhor rádio do ano passado. Eu não sei o que mais que a gente tem que nos espera pra esse ano, mas um forte candidato de melhor rádio do ano nasceu na Áustria esse ano. A gente já recebeu directs do pessoal falando, meu voto já tá reservado pra Isso. esse rádio. Eu vou votar no Leque de novo. Eu Pois acho é. legal. Já imaginou? Daqui a, 5 anos, o Leque ser, nosso campeão, sei lá, ininterrupto. Eu ia ser gostar tudo. de dar esse Ia ser título pra tudo, ele. Vai. Bom, porque o que aconteceu? O Leclerc perguntou em um determinado momento pro engenheiro dele, assim, meu querido, o que a gente tem a perder agora? E daí o engenheiro falou assim, meu bem, agora mesmo não tem mais nada. Eu acho que Toca a ficha. Eu acho que tu simplificou um pouco a situação. Eu acho que a gente precisa passar um pouco mais a frustração do engenheiro nesse momento. O engenheiro é exausto, né? O engenheiro e todos os tifose no mundo inteiro. Porque o que acontece? Vocês... A Giovana não. Porque o que acontece, tá? Isso já foi mais assim pra metade final da corrida, né? E todo mundo é exausto. O Leclerc tava tendo uma corrida, assim, olha, bem decepcionante do lado dele. Isso. A Ferrari não tava segurando o pneu naqueles carros, fizeram 3 pitstops Tava um pros calor dois. desgraçado. Tava um calorão. E a Ferrari trouxe seu primeiro upgrade de motor pra essa corrida. É. Então, assim... Que parece que melhorou pra pior, né? Não, que não resolveu a questão, por exemplo, das retas que eles têm. Não resolveu nada disso. Não. Mas o Like tava super frustrado. Ele tava numa batalha com o Lando, que também não teve um bom fim de semana. Chegaremos lá. Sim. Tava meio inevitável que o Lando fosse passar ele. E o Leclerc falou no rádio, a gente perde alguma coisa em parar agora? E aí o engenheiro dele respondeu, agora não, né? Tudo que tinha pra perder, a gente já perdeu aqui nessa corrida. É a versão 2.0 do Deve Ser a Água, né?
O Deve Ser Água, ele foi especial, né? É a versão 2.0. Sim. Não tem o que a gente possa fazer sobre isso. Eu amei todo mundo que comentou Deve Ser Água naquele vídeo da Williams enchendo o copo d'água. Deve ser água. Deve ser água. Sinceramente, olha, eu vou dizer pra vocês, tá? Não foi um final de semana de se jogar fora pra muitos deles. A Red Bull é uma que não pode reclamar. A Red Bull, olha... Olha só, Max no P2, o Hadjar foi P6, o Liam Lawson P9 e o Arvid P10. Pois é. Olha, achei que a gente ia falar juntas. Ai, vamos de novo então. Vamos, vai lá. O Max foi P2, o Hadjar foi P6, o Liam foi P9 e o Arvid foi... Eu não vou cortar nada disso do episódio, só pra te avisar. E o Arvid foi P10 e ele que não reclame porque ele tá em home race. Quero ver o que ele vai me entregar de look na quinta-feira, que eu já tô de olho nele. Skate e moda. Ai, socorro. Porque, sabe, eu fiquei pensando, essa skin skate e moda do Arvid é uma skin, assim, muito icônica. E eu pensei, onde é que a gente já viu isso antes? E eu me dei conta. Roscoe Hamilton. Uma figura que vai fazer muita falta em Silverstone. E ele andava de skate, e ele tinha um elemento fashion, ele tinha a linha de lencinhos dele, Ai, lembra os quando chapéus. trocaram com os album pets? Isso. Fizeram, Então, né? eu convido o Arvid a apresentar essa skin Roscoe Hamilton, chegar com seu skate com a moda em Silverstone. Tá, eu vou aceitar também. Porque o Roscoe, ele ia pra Silverstone. Era uma o corrida único que ele lugar sempre que ele ia tava. no final das contas, né? É isso aí. Bom, eu amei, mas tudo bem. Agora eu quero falar da Red Bull. Não quero falar do Roscoe. Eu tô falando do Arvid. Não, tudo bem, mas olha aqui, ó. Max foi Driver of the Day merecidamente, mesmo no P2, Uhum. né? Agora, tem uma coisa que eu achei fofo demais, tá? O quê? Max se emocionou no Tutu Dudu. Ai, que amor! Gente, olha... Eu achei fofo. Só quem tava quando o Max era, tipo, vaiado em todos os pódios, todas as corridas. E o Jorge ficou tipo, o Jorge ficou tipo, ai, que amor! Oh, tudo! Não, muito legal. Que E tinha geralmente... muitos fãs do Max lá no Red Bull Ring, né? Sim, é uma das corridas em que mais a gente vê fãs do Max, né? A Orange Orange Army. E eu tava conversando com o pessoal no Tumblr e tinha muitas pessoas... E tinha muitas pessoas fazendo a observação de que o Max não costuma reagir quando o pessoal começa a cantar o Tutu Dudu, enfim. Ele fica ali, tipo, de boa. É que fazia tempo que ele não ouvia. E aí ele eu acho que mexeu com ele, sabe? Geralmente ele fica tipo, ai, dá um sorriso, dá um... Fica tipo, valeu, pessoal, semana que vem vocês cantam de novo. Agora não tem mais isso. E o garoto, ele tava com os olhos marejados ali naquele momento. Ele ficou eu achei legal. totalmente emocionado. E o Jorge ficou tipo... Isso foi muito fofo. Sim. E eu acho que a arquibancada do Max tinha uma entrada facilitada ali na invasão de pista. Nossa, porque muitos estavam e eles lá, vieram né? muito rápido. Ou talvez só Que é muito tinha legal, muito né? fã do Max por metro quadrado aí. Não, no mas geral, eles de qualquer estavam, tipo, forma. com a camiseta da arquibancada. Por isso. Divos. Bom, o Isaac falou desde da quinta-feira nas coletivas que o objetivo deles era pódio, né? Sim. E o Max foi lá e resolveu isso aí pro pessoal. É isso. Agora, no meio da semana passada, a gente comentou isso no Insta e também no TikTok, sobre a boataria do Liam tá sendo substituído, porque a Red Bull volta e meia tá envolta em boatos de tá substituindo o piloto, né? Porque Sim. eles são desses. E precisou a voz da consciência ser Flávio Briatore, daí vocês imaginem o ponto que a gente chegou, né? Pra dar uma declaração que seja mais ou menos condizente. E a gente achou que era quente a informação de que o Liam poderia ser substituído, porque saiu a entrevista do Liam no High Performance. Sim. E o pessoal do High Performance era o pessoal da Red Bull, né? Eles eram... Então, o High Performance é um podcast que a gente recomendou várias vezes aqui, né? Aham. E eles falam com várias figuras notáveis da Fórmula 1. Várias mesmo, tipo, vale muito a pena ver, inclusive entrevistas de anos anteriores, assim, mesmo com informações não tão atualizadas, são sempre figuras muito legais, né? Sim, e eles têm um acesso muito legal, porque um dos sócios do High Performance trabalhava na Red Bull há muito tempo atrás. É. Ele tem um acesso bem bom a partir dali, sabe? Sim, e a gente achou assim, puxa, liberaram a entrevista do Liam agora. E a gente sabe que isso é uma coisa que eles deixam várias gravadas, assim, na época que os pilotos têm disponibilidade de fazer isso, né? Porque, enfim, é presencial, eles vão no estúdio e tal. Eles não querem que essa entrevista fique obsoleta. Foi a primeira coisa que a gente pensou, né? E aí, depois começaram várias coisas, assim, o Briatore começou a dar declarações, nananã. É, porque Aí o Briatore disse, falou... quer ver que vai sair mesmo. E o Briatore tava falando sobre o Franco, né? Só que caiu Sim. muito perfeitamente o momento em que tava todo mundo discutindo e sendo crítico quanto à forma como a Red Bull trata com seus pilotos. É, e foi a Fórmula 1 que fez esse recorte, assim, e eles colocaram isso num dia muito específico. É, que o assunto tava super aquecido. Isso, e a gente pensou, bah, lá vem. Lá vem. E não veio.
E assim, Que bom que não veio, porque o Liam foi muito bem na Áustria. eu ia dizer, no começo da corrida, ele começou a falar que o carro dele tava pegando fogo e não sei o que, e a gente ficou, meu Deus, o Liam não pode vir com um DNF nessa corrida, sabe? E o Liam, responsável por uma das ultrapassagens mais legais da Áustria, tá? Belíssima defesa dele. E assim, infelizmente, o pessoal tava achando que não mostraram tanto o Liam nessa corrida, porque Eu eles estavam... concordo um pouco. Porque eles estavam querendo testar os drones novos. Ah! Tava uma cobertura diferenciada, vocês repararam que tinha uns ângulos, Os assim, drones, assim, meio deladinho. dava uma vertigem, assim, quem tava assistindo um pouco. Parecia que ia bater naquele telão do meio. Aham. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Ah, uma coisa que eu sou fascinada, gente, me avisem se o algoritmo de vocês entrega isso pra vocês também. O quê? Tem um cara O meu provavelmente entrega, porque o nosso algoritmo é idêntico. Tem um cara no Sudeste Asiático que ele vai em vários hotéis e ele faz, tipo, tour do hotel de drone. Amo. E eu acho que é um serviço que ele vende pros hotéis. Os hotéis contratam ele pra fazer, tipo, aí uma tourzinha. E o drone vai voando, só que o drone, tipo, aí pega elevador, sobe escada, vai por tudo, entendeu? Pra mostrar todas as dependências do hotel. Sim. E aí esse cara posta no TikTok dele o, tipo assim, um making eu nunca off, vi entendeu? isso. Eu já te mandei, Luísa. É que ela não vê as coisas que eu mando pra ela no TikTok. Claro que eu vejo! Às vezes. Sabe Às quem, vezes. sabe quem que tinha que ter um drone? Quem? Aquele cachorrinho que eles colocam a música do Cocoricó, que ele anda muito rápido de manhã no passeio no condomínio. Ai, aquele que Imagina- nosso pai adora esse vídeo. Imagina se coloca um drone pra filmar. E com certeza tem, porque se um drone consegue filmar um carro de Fórmula 1, consegue filmar aquele cão. Sim, o cão é mais rápido do que alguns carros do grid. Isso. Mais rápido do que, por exemplo, a Aston Carlos Martin. Sainz mentioned. Não, a Aston Martin, que não sei como conseguiu uma penalidade por excesso de velocidade na pit lane. Como assim excesso de velocidade? Aquele carro tem tudo menos excesso de velocidade, né? Essa foi a melhor piada do final de semana. Ah, obrigada. Bom, agora eu gostaria de fazer uma pausa para amenidades para mencionar que Lando Norris é uma estátua de cera e ele fez questão isso é um que momento tivesse importante, realmente, a da semana. cicatriz, né, do dia do rei, que ele comemorou no barco, né? Sim. E aí ele falou, olha, tem que ter cicatriz. Eu acho certo, eu acho que tem que O ter rolê mais aleatório do Lando sempre é o próximo, né? sempre, mas eu acho, quando eu vi fotos da estátua, achei parecida com Lance Stroll. Tem uma foto da estátua que é meio assim, ó, com a cabeça meio erguida. Daí eu achei que aquele mento ali parecia meio projetado, sabe? É que sabe... Só que depois ficou muito parecido com o Nico Rosberg. Ficou parecido, e eu acho que um pouco do problema também é a iluminação, que eles fazem uma coisa meio escura nesses museus, fazem umas sombras e tal. Sim, mas o Lando gostou, né? O Lando gostou, e ele postou um vídeo de making of, tipo um vlog. Ele amou, tá? E antes, quando era só, tipo, quando era só cera, aquilo ali, era bem parecido com o Lando. Sim. Eu acho que eles erraram um pouco nas colorações ali. Não, e eu achei que ele amou o processo. Pareceu Não, que achei ele se legal. divertiu, né? Não, ele deu todas as dicas. Essas fotos aqui é de antes de eu ter minha cicatriz, então é do ano Sim. tal. Falando em Nico Rosberg, o Divo fez aniversário, Parabéns, né? Nico Rosberg. Parabéns. Adorei acompanhar as imagens que a sua esposa Vivian compartilhou no Instagram. Tu achou certo que ele fez uma festa do branco? Eu achei uma vibe meio ano novo, né? Que no Brasil a gente é meio acostumado com uma festa com todo mundo vestido de branco. Coisa de europeu excêntrico, rico, chique, sabe? Onde que foi essa festa? Foi em Monte Carlo? Ah, foi em casa. Mas foi então, foi uma coisa mais tranquila. Então, teve show de fogos, teve Ele tava várias de coisas. máscara. Eles tinham uns adereços de cabeça, assim, pro pessoal eu usar na acho festa, legal. sabe? Mas, assim, os registros foram, assim, olha, maravilhosos. Eu amei. Parabéns, Nico. Bom, teve também o jantar do Stefano, né? Que é aquela coisa, né? Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? Aí, o pessoal teve que ir. Até os Aston vão nesse jantar, né? Todo mundo vai todo o grid inteiro, vai Eu acho vários certo. executivos da Fórmula 1. Como é que tu te sente com o merch que a Aston Martin tá vendendo agora pra Silverstone? Infelizmente, custa R$2.000. Eu vi pra mandar vir um pra mim e um pra ti. Eu me É uma sinto em blusa déficit de de veludo. dinheiro. Pois é, eu gostei da blusa minimalista de veludo e o do boné. bonito também. O tênis não gostei. É que eu sou muito cabeçuda, então eu costumo evitar bonés. Não fica legal. Mas a blusa eu achei muito legal, Eu assim. gostei do boné. Achei chique. Achei que ia combinar com o tom do meu cabelo. Nossa, Ia tudo. ficar tudo. Ele é do verde do meu óculos novo. Já pensou eu com aquele boné Nossa, com meu o combo. óculos? Ia ficar tudo. E a camiseta minimalista, um grande merch, tá? Sim. Muito caro, mas belíssimo, parabéns. E a da Puma, não é da Boss. Seria bem pior se fosse da Boss. Seria bem Quanto mais a preço, né? Seria bem mais caro. Mas são lindas as coisas. Sim. Eu gostei. Eu achei bem melhor que o da Williams, com todo respeito.
O quê? O da Williams é horroroso! O da Williams, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de identificar os elementos diferentes Eles da livery, Ah, né? não, na livery não tem nada diferente. A camiseta eles botaram uns riscos, assim, meio Isso. vermelho, meio azul, meio branco, enfim. Não ficou legal, não gostei também. Agora, eu tenho uma coisa muito quente pra contar pra você. Suzy Wolf esteve em um podcast. A quem interessar possa, a Mercedes não queria que ela colocasse o Wolf quando se casasse com o Toto. Você colocaria o Wolf se casasse com o Toto? Ela falou, gente, me desculpa, um sobrenome lindíssimo, vou colocar. Esse é o teu breaking especial do Toto que tu antecipou antes. Não é esse. Eu sei contar pra vocês agora a história de como a Suzy viu o Toto pela primeira vez. Ah, eu quero saber. Tu me quer conta, saber? Me conta como é que foi. Tá, então vou contar pra vocês. Isso desse podcast aí que ela contou. Isso aí, tá. Depois a gente linka aqui os nomes pra quem quiser assistir a entrevista toda. Ela é um amor na entrevista e os hosts são bem queridos, assim. Eles tipo, interagem bem legal com ela. Enfim, Ah, legal. a primeira vez que a Suzy Wolf viu o Toto Wolff foi numa janta, que estavam os pilotos, tava o pessoal ali num teste que eles estavam fazendo. Uma janta chique, assim. Não. Uma coisa tipo garagem. Tá, Uma entendi. coisa tranquila. Eles estavam Tava lá na hora da trabalhando. janta, tava todo mundo jantando. Estavam lá trabalhando. Isso Aí a Suzy tava sentada com um amigo dela, Matias Lauda, filho do Nick Lauda. Isso. Ah, as gêmeas do nado, que amor, né? Parece os papaya. Aí, quem passa? Adentra na sala, Toto Wolff. E a Suzy ficou tipo, quem é esse monumento de homem? E o Matias olhou pra ela e falou assim, esquece, ele tá saindo com a Miss Áustria, tu não tem nenhuma chance. E o resto é história. Eu amo a informação de que o Toto saía com a Miss Áustria. Ele ficou tipo, não, esquece, tu não tem a menor chance, ele tá saindo com a Miss Áustria. Para! E ela conta isso dando risada. Primeiramente, porque, verdade seja dita, né? Ela venceu a Miss Áustria. Nossa, total. Não que eu esteja aqui fomentando a rivalidade feminina. Não. Mas que ela carrega esta vitória pessoal, ela carrega. Eu vou fomentar aqui a rivalidade masculina. Gente, o Matias Lauda fã, o hater. Nossa, tu não tem nenhuma chance, amiga. Pois é! O que ele pensa? Como são os tempos dele num carro? Me interessa saber isso. Ele aí. andou agora nos carrinhos vários. O Rubinho, o DC tava lá também. Mas o DC é um arroz de festa, vou te falar. Ele é totally arroz de festa. O Rubinho mais um GP desse vai virar arroz de festa também. Ele não, tava muito feliz. O Rubinho tá tranquilo, ele tem a liberdade, né? É porque o DC ele ainda é um empregado da Red Bull, né? Ai, isso aí é um pouco humilhante. Ele não se desfez das amarras ainda. Isso, é uma coisa humilhante. Agora, eu vou te falar, 2 pilotos que têm muita chance de passar por uma coisa humilhante dessa, de nunca mais se desvencilhar da McLaren, Lando e Oscar. Olha, eu vou te falar, o Oscar, coitado, ele falou assim, gente, fiquei muito surpreso, P4, que isso, gente? É tipo a entrevista dele é muito boa, ele falou, que isso, gente, P4, como assim? É tipo ele em Mônaco, ele, olha, gente, eu aceito, sabe? Aí o Lando tava bem frustrado, o Lando chamou o Colapinto pra chincha. Eu não entendi o que aconteceu O Colapinto ficou chocado. Porque pareceu que o Lando falou umas verdades, né, ali pro Franco. E aí o Franco, ele ficou com uma cara meio chocada. E aí o Franco ficou com uma cara meio chocada e o Lando só se virou e começou a falar com o repórter meio, tipo... Eu só preciso dizer pra vocês que eu achei agora que a Giovanna ia engrenar numa piada interna e ela Não engrenei. Eu pensei a mesma coisa também. Porque o Lando ficou mesmo muito frustrado com o que aconteceu na corrida. Mas não vai pra menos, né? Não, e ele atribuiu muito disso a como foi o começo da corrida dele, especificamente a largada. Ele perdeu muitas posições dele, perdeu track position, né? Inclusive pro Oscar, né? Sim, o Oscar que passou os treinos livres com performance muito boa, superior à do Lando, chegou lá na classificatória, classificou atrás, mas aí o Oscar já pegou rapidinho. Posso falar uma coisa? Pode. A foto que usam do Oscar pra botar ele como rápido em TL é muito feia. Ai, falei, tô leve. Mas você sabe que o Oscar, às vezes eles acertam, às vezes eles erram, né? Porque eu sei que as É fotos que o do Oscar não fica bem de laranja. E a McLaren usou uma luz muito ruim pras fotos a desse colorimetria não combina, ano. Não né? ficou boa. Mas eu digo mais porque o Lando, ele tem essa pele mais oliva também. Nenhum dos deles super favorece o laranja. É. Eles tinham que mudar Eu tenho a pele tonalidade, oliva assim. também, eu entendo isso. Pois é. E aí Mas tu acha que a McLaren respira, assim? Ou meio que não? eu acho que a McLaren respira, eu acho que... O Zac Brown tava contente. Não, eu acho que o carro em si não é tanto o problema agora, sabe? Também achei. Pior quando... Bom, aquele começo de ano vocês acompanharam a McLaren, né? Os caras não conseguiam nem fazer a corrida direito. Sim. Mas, enfim. O Oscar, coitado, né? O Oscar não fazia corrida. O Oscar, eu acho que fez menos corrida que o Lando.
Sim. Tá, não sei. É que o Lando teve mais DNF também, né? Eu não sei o que é pior também, né? Mas enfim. Agora, eu acho que tem uma coisa muito legal, e a gente já tá falando, não é desse episódio, mas, enfim, é de como a relação do Lando e do Oscar tá legal esse ano. Eu acho que eles estão tranquilos com essa função de construir o novo carro, e eles estão bem situados de qual é a situação da equipe. Mas eu vi uma coisa que uma menina falou no Tumblr que eu achei que fez muito sentido na minha cabeça. Tumblr, que, assim, uma rede social que as pessoas dão fonte pro que falam. Isso é muito valioso. Gente, ser fã no Tumblr é o melhor lugar pra tu ser fã de alguma coisa. Já fica aí a minha sugestão. Eu sou uma fã no Tumblr desde 2011. Talvez eu fosse até um pouco nova demais pra estar no Tumblr em 2011. Mas nós somos da geração de internet não supervisionada em casa, Isso, né? que os pais não sabiam os perigos da internet. É, exatamente. Mas o que foi que a Diva falou? O Lando e o Oscar sobreviveram em 2025 e agora eles estão tranquilaços, Vivendo sabe? a melhor vida de pilotos. Aí da ela F1. botou, tipo, uma figurinha, aquela figurinha do... Eu não sei de onde é que ela vem, mas é tipo um cara bobão, assim, tipo... Mas, ó, a minha coisa favorita do Lando e do Oscar é que eles simplesmente andam sincronizados. Sempre que eu vejo eles andando iguaizinhos, isso faz o meu dia. Gêmeos, eles se mexem parecido, em algumas fotos eles inclusive ficam fisicamente parecidos, né? Isso não é uma novidade, mas Não, assim, simplesmente eles andam idênticos, eles se movimentam no mesmo tempo. Sim, eles olham pra um lado, olham pro outro, pegam um microfone, arrumam um boné, arrumam um cabelo. Sim, existem milhares de clipes deles absolutamente sincronizados, e isso é tudo pra mim. Tu lembra quando o Sebastian fez a ação das abelhas no Japão? Sim. Isso aí foi o quê? 2023? 4? Não, é... Enfim, faz uns aninhos já. Sebastian podia voltar com uma ação de abelhas uma hora dessas, né? Podia. Porque ele fez No Brasil ele normalmente faz algumas coisas. Ele fez a árvore, mas achei a árvore meio flop, né? Ai, tu sabe Pode falar. Sabe o que eu vi recentemente? Porque tinha que desenhar uma árvore pra promover a sustentabilidade. Eu vi os nossos stories de Interlagos do ano passado. E a gente voou, a gente foi pra São Paulo um dia depois da ação da árvore. Uhum. E aí a companhia aérea distribuiu umas bolachinhas que tinham umas árvores desenhadas. E a gente fez altas piadas disso. Pelo amor de Deus! Pois é! O nível da noia. O nível da noia. Juro, eu vi essa semana isso. Não, isso aí é muito bom, tá? Mas eles tiraram toda uma foto de grupo naquela ação lá das abelhas do Japão. Mas o Seb sempre faz fotos grupais, né? Isso eu acho corretíssimo. Correto. E aí o Lando e o Oscar sentaram um do ladinho do outro. E aí eles estão simplesmente gêmeos. Eles estão idênticos. Mas eles estão sempre já. Isso é muito bom. Fisicamente, porque fisicamente tu olha pro rosto de um do outro, eles são bem diferentes. Uhum. Naquela foto eles parecem, tipo assim, uma cópia. Amo! Eles estão sorrindo igual, sabe? O que é isso? Ícone. Enfim. Eu amo. Agora... Ai, olha, gente, vocês me dão licença? Eu vou começar agora o Minuto Carlos Sainz, featuring Alex Albon. Ai, que divertido! Porque eu não aguento mais. Ai, eu também não. Eu não aguento mais. O Alex também não aguenta mais. Ele arrancou até o cone. Eu entendo. Meu Deus. Se fosse o Alex, eu tinha feito pior. Eu entendo ele ter, porque às vezes a corrida tá meio assim. No dia que o carro tá bom. O Carlos, ele consegue me dizer isso no final. Ai, gente, hoje que o carro tava bom. Não tava. Ele parou no meio da corrida. Mas que inferno. Eu gostei que o Alex tirou lá o conezinho lá, aquela haste, porque tava uma coisa meio, tipo assim, do nada uma bandeira amarela, o que aconteceu? Ai, foi só, tipo, o Alex meio por diversão ali. Não. Mas é que antes da gente ver que era por diversão, começou assim, bandeira amarela. E começam a filmar que aí o capacete do Alex Albon já começa, ai. O que foi que ele fez? Meu Deus do céu. Ai, meu São Francisco das Chagas. De novo. Então, diante disso, eu tenho um convite a todos. Vamos fazer uma reza coletiva. Ai, tu coordena aí com o pessoal, Luísa. Sim, confirmado que a Williams vai levar upgrades pra Silverstone. Eu não tô confiando nisso. Já. É porque essa tem sido uma temporada que várias equipes estão levando vários upgrades em várias E parece corridas, que né? não tá adiantando nada. E a Williams... Não, mentira. O da Red Bull eu achei que adiantou. O da Red Bull... Veja... Não, o da Red Bull eu achei que adiantou. Não, ó, o da Audi adiantou, chegaremos lá também. E tu vai considerar que... Ah, é verdade, né? Da Audi também. Tu vai considerar que Silverstone é a corrida de casa do Alex? Gente, eu com certeza vou considerar que Silverstone é uma corrida de casa do Alex Albon, Tu tá? não liga que ele correu com a bandeira da Tailândia? Com certeza não ligo. Tá. Nascido e criado na Inglaterra, é assim que é, né? Porque assim, olha, o Alex corria com a bandeira do Reino Unido quando ele era criança. Inclusive, dá pra ver em foto, assim, olha, 2008, 9, 10, 11. Ele foi trocar pra bandeira da Tailândia em 2012. Inclusive, a internet tem uma grande teoria da conspiração. Que é a melhor parte da internet, né? Em 2012, o herdeiro tailandês da Red Bull se envolveu numa grande situação, uma grande polêmica. Pesquisem, vocês vão ver do que eu tô falando. Sim. E aí, exatamente em 2012, o Alex trocou a bandeira do Reino Unido pra bandeira da Tailândia. Lembrando que o Alex era um atleta Red Bull na época, né?
Sim, ele já era um atleta Red Bull antes e foi Ele naquele ano. O rei do kart, naquela época que o Lando tinha pôster dele no quarto. Obviamente, é só uma teoria de que isso seria uma cortina de fumaça, de PR, alguma coisa, porque aconteceu. Porque imagina, né, que o automobilismo um dia se valer de uma cortina de fumaça de A Red PR, Bull! né? Ai, jura? E a versão oficial do Alex é que a mãe dele é tailandesa, ele tem muito orgulho de ser tailandês, de representar esse país. Obviamente, por patrocinador também é muito interessante, né? Ele é o único piloto que corre com uma bandeira asiática, né? Se ele corresse com a bandeira do Reino Unido, seria ele e mais vários, né? E ele mesmo reclama que se ele vai bem numa corrida, a mídia chama ele de inglês. Se ele vai mal, de tailandês. A mídia inglesa tem dessas, né, pessoal? Sim. Mas então eu falei tudo isso pra dizer que sim, gente, olha... Ela botou até a mão na cintura. Quem não tá assistindo pelo YouTube, eu vou dar essa informação pra vocês, que é muito valiosa. É a minha pose de reclamar de coisa, porque sim. A quantidade de comentário que eu recebo, porque eu fico insistindo, sim, o Alex Albon, ele é inglês. Gente, ele é inglês. Existe dupla nacionalidade no mundo, sabe? Sim. E não tem problema que o One Direction são 5. A gente pode colocar o Alex ali junto. Qual que é um grupo que tem 6? Deve ter algum de K-pop que a gente não conhece. Ai, vocês estão vendo que as divas do K-pop, elas adotaram o menino Hendrik. Eu amei isso, tá? Eu amei, tá? Porque elas gostam daquela música do Super Shy com ele, sabe? Super Shy. É isso aí. Mas agora eu acho que a gente podia aproveitar que a gente já falou do Alex, falou se ele é inglês, se ele não é. Ele é. Pra falar de Silverstone, pra todo mundo, né? Porque eu acho que já tá na hora, a gente já superou ali a função da Áustria, né? Atenção, tifose, falo com todos nós, né? O Hamilton já avisou. Infelizmente, Silverstone tem muitas retas, né? E a Ferrari não tá indo bem em retas. E o upgrade de motor não fez tanta diferença nesse sentido na Áustria, né? Pelo que a gente viu. O Hamilton falou ontem já na Media Pan, tipo, ó, pessoal, infelizmente Silverstone tem muitas retas, vamos ver o que dá pra fazer. Olha, mas dito isso, eu acho que o Hamilton, ele pode nos mostrar alguma coisa, especialmente se tiver chuva. Porque a chuva, ela é o grande equalizador da Fórmula 1, de uma certa forma, sabe? E tá faltando uma corrida de chuva nessa temporada, né? Silverstone podia nos brindar, assim, né? E Silverstone é tipo Interlagos, é uma corrida que, tipo assim, é Spa, sabe? Isso. Dá pra gente esperar que o clima tenha uma certa influência, entendeu? Quem eu acho que vem forte em Silverstone é a McLaren. Eu acho que a McLaren vem porque forte. Os dois pilotos são muito... Bom, é que Silverstone é uma pista que os pilotos, no geral, são muito habituados, né? Uma pista muito conhecida deles. Eles testam bastante, eles correm em outras categorias. Exato. Ali. Mas eu acho que a McLaren vem forte, especificamente porque Silverstone, pelas estatísticas, é um circuito que é tido como 90% de chance de ter um safety car. Isso pode ser um ponto fraco da McLaren também, né? Se a gente for pensar nas estratégias. Bom, tudo bem, pensando na estratégia, tudo bem. Mas se tu for considerar que eles não estão se posicionando, tipo, por pole, na frente, de repente um safety car pode ajudar com que eles façam, sei lá, um undercut, um overcut, sei lá, Eles podem ter algum tipo de Eles vantagem. podem tentar, sabe? Eu acho que talvez eles contem mais com isso do que necessariamente com um carro muito, muito forte. Vai daí da gente confiar na McLaren de entregar uma estratégia boa também, né? O Lando é o último vencedor, né? Obviamente num carro bem diferente do desse ano, mas... Sim, e o Oscar quase venceu ano passado também, né? Porque de agora em diante começa a fase dos quases do Oscar, né? Exatamente, porque o Oscar teve toda aquela função de dar um probleminha atrás do safety car, lá ele fez uma teve largada uma infração, meio falsa, ele teve uma penalidade. Se não fosse aquela penalidade, provavelmente ele teria vencido ano passado também, né? Sim, é verdade. Então, assim, é um circuito que os dois se afeiçoam bastante. Sim, mas eu também acho que não é um circuito muito bom pra Red Bull. Eu acho que, de repente, se a gente começar a pensar por eliminação... Pois é que a Red Bull, ela fez algumas escolhas muito complicadas ano passado, se a gente for considerar em Silverstone, né? Porque eles estavam com um carro não ideal para aquele circuito, e para conseguir alguma coisa, salvar um pouco a classificatória, eles fizeram um setup de baixa pressão aerodinâmica, o que deixa o carro um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo, como choveu no domingo, eles não puderam trocar isso, o carro perdeu estabilidade. Sim, e essa é uma situação absolutamente impensável pra esse ano, né? Não. Bom, a Mercedes, eu não sei quem tu acha que é o favorito pra essa corrida, eu acho que o George é o favorito. Veja, eu acho que é um circuito que o George e o Kimi têm tudo pra se dar bem. Eu sempre considero que existe a vantagem de correr em casa. E o George, normalmente, ele costuma vir muito alimentado de corridas anteriores que ele vai bem. Assim como ele costuma tá meio balançado quando ele vem de um final de semana não muito bom. Então, como ele vem de uma vitória, eu acredito que ele vai estar com a confiança restabelecida, sabe? Talvez isso seja um componente bom pra ele, apesar de que a gente tem um Kimi que não venceu e que deve estar, sedento por aumentar essa vantagem, ainda mais que agora é contra o colega de equipe. Claro, eu entendo o teu ponto. Bom, a gente tá chegando, então, num circuito que tem as melhores curvas do calendário, segundo os pilotos da F1. Amplamente reconhecido por eles como um dos favoritos, né? Eu tô um pouco mais animada, apesar de não aguentar mais, porque a Williams, por exemplo, faz carros para pilotar em Silverstone, né? Sim. Tipo assim, é uma pista que vários carros são projetados para lá. Exato. Ano passado, nós tivemos um pódio de
Nico Hülkenberg, histórico, inesquecível. Quem sabe isso não dá também uma motivação extra pra ele esse ano, porque a Audi, eu achei que as atualizações que eles trouxeram pra esse último fim de semana deram um resultado. Sim, e eu também tô muito animada pra que outros pilotos em pódios inesperados talvez apareçam em Silverstone. Tu acha que Silverstone pode entregar um pódio inesperado? Eu acho que sim. Olha! Bom, esse ano a gente tem F1 Academy também, que tá hypando muito a corrida. É a estreia delas em Silverstone. Elas nunca correram lá, o que pra mim é, assim, estarrecedor, visto que é uma pista clássica, histórica, né? Assim, conhecendo a Suzy. Não, Pra mim é bizarro especialmente pensar que elas nunca tinham corrido em Silverstone. no começo da série, quando a F1 Academy tava começando, elas correram muito nesses circuitos históricos europeus, Isso. assim. E é a primeira vez delas em Silverstone. Exato. A gente tem várias britânicas no grid. São 5 meninas, né? São 5? Acho Nossa. que são 5. Gente, eu anotei pra não esquecer nenhuma. Diva. A Megan, da TAG, a Ella Lloyd e a Ella Stevens, da McLaren, a Alicia, da Red Bull e a Raquel Robertson, da Puma. Que deve ser Rachel, né? Eu falei Raquel. Eu acho que a gente vai ter que apostar uns pódios de Academy, né? Bom, então antes da gente apostar os nossos pódios, vamos comentar na nossa interatividade? Vamos de interatividade, vamos sim. Então vamos lá. A Juliana César. Na transmissão, o povo dizendo que era inexperiência. Na antessala, o Kimi. Saí da pista porque o leque tava mais lento. Sim! O Kimi tava ali, o que, gente? Gerindo, entendeu? A lentidão da Ferrari. E a gente que tava assistindo tava pensando que era o quê? Que o Kimi tinha feito uma barberagem. Mas aqui no isso- sul fala barberagem. Mas é porque, na real, na largada aconteceram várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. A gente teve aí o Hamilton passando E o Leclerc, pareceu a que gente o Kimi teve o Oscar escapou. passando o Lando, e aí teve, enfim, várias funções acontecendo, e daqui a pouco quando a gente vê o Kimi tá fora da pista, tipo, E 2 vezes, né? sim, e a gente meio nervoso, né, perdeu posição também, não sei o quê, aí no fim, tipo, não é que faz sentido, aí vai lá, Giovanna volta no vídeo, assiste de novo, faz sentido. Sim. Eu não vou nem crucificar alguém que na hora tenha falado que foi barberagem do Kimi, porque eu entendo o sentimento. Eu também achei na hora, mas enfim, que bom que não foi, né, Que gente? bom Melhor. pra ele que não foi. A Ingrid Maria. É tão bom ver essas disputas. Fiquei super feliz de ver esse P2. Criei esperanças de vê-lo ganhar novamente. Eu entendo completamente. Eu entendo e eu acho que até o fim do ano vai ter vitória do Max, hein? Exatamente. O P2, né, gente, da corrida da Áustria foi o Max. E a disputa é do Max e do Lewis, né? Eu acho que o Max até o final do ano vai vencer corrida. Eu não acho que Eu não. concordo hein? plenamente. O Brasil tá aí. O Brasil tá aí, a Holanda não teve ainda. Não sei se ele vence na Holanda, mas algum outro circuito mais classiquinho, assim. Eu também acho. Vamos tudo. apostar? Vamos apostar, gente. Vamos de pódio de Silverstone. Bom, eu já sei que é meu pódio de Silverstone. Vim com ele pronto. Se quiser, eu posso falar antes de ti. Pode falar? Então, Eu tô pensando no meu ainda. o meu pódio vai ser o seguinte. P1, George Russell. Diva. P2, Lewis Hamilton. P3, Arvid Lindblad. Segurem esse pódio. Skate moda! Eu queria muito colocar o Oli Berman, mas eu infelizmente acho que o Oli não vai chegar lá. E tu acha que o Arvid vai, com todo respeito ao Arvid? É porque eu gostaria que Silverstone mantivesse essa tradição de ter um pódio inesperado, sabe? Que nem fizeram com o Nico, entendi. Que nem teve o Huckenberg ano passado, então eu vou garantir um lugar pro Arvid no pódio. Eu achei show, tá? E se vocês me permitirem, caso outra figura inesperada estiver no pódio, lembrem de mim. Lembrem da Luísa. Eu gostei, viu? Vai. Eu vou colocar um pódio bem mais tradicional. Tá. Eu considero, assim, né? Mas eu vou colocar o George P1. Boa. Eu vou colocar o George P1 e vou colocar o Kimi no P2. Porque Tá. não vai ser uma grande vantagem que o George vai. E eu vou colocar o Lando no P3. Ah, legal. Porque o Lando foi legal quando ele ganhou em Silverstone. Eu acho que ele vai apreciar a vibe de um pódio, assim, sabe? Legal. E ele teve uma corrida tão frustrante agora que vai ser legal ele ter um pick-me-up, sabe? Em casa. Exato. E da Academy, o que tu tá pensando? Vamos apostar em quem vai vencer cada uma das corridas ao invés do pódio? Vamos. Pra mim, então, tem uma vitória da Alicia e tem uma vitória da Ella Lloyd. Sério? Imagina, vai ganhar em casa. Nossa, Fofa. muito legal. Eu adoro ela, Lloyd, acho ela o máximo. Eu vou colocar também uma vitória da Alicia. Gente, tá um barulho de vuvuzela aqui. Será que tá passando? Ai, que horas é o jogo? Tá quase. Eu tô com muita dúvida se eu coloco 2 vitórias da Alicia ou se eu coloco uma da Alicia e uma da Megan Bruce, porque ela tá super bem, ela tá P3 no campeonato. Uhum. E também vou colocar 2 vitórias de casa, assim. Legal. Eu tô ansiosa já, gente. Tem Academy, tem Silverstone, tem Também. tudo. Bom, gente, esse final de semana tem Fórmula 1, tem F1 Academy e a gente se vê todas as terças-feiras aqui ao meio-dia. É um prazer estar com vocês, muito obrigada pela companhia. E nós estamos juntos também 24 horas por dia, 7 dias por semana nas outras redes sociais. Nós somos o @BeFastPodcast em todas elas. É isso, gente. Muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. A gente se vê. Um beijo! Tchau!